Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um SoloCast aqui da plataforma Solution. Se você já acompanha a gente nos áudios aí ao longo do ano, vocês perceberam que tivemos um pequeno hiato aí dos conteúdos, mas fiquem tranquilos que esse hiato foi justamente para melhorar, para trazer ainda mais caminhos de aprendizagem para vocês. Se você está me ouvindo pelas plataformas de áudio, né, a gente já seguia por esse caminho, mas a partir de agora estamos também no YouTube. Então, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, comenta, deixa seu like, seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal. É mais um caminho para você poder acompanhar aí todas as possibilidades de conhecimento e conteúdo da plataforma Solution. E foi, claro, ouvindo vocês, né? Vocês pediram para que a gente abrisse mais esse canal, então aproveitem dele e aproveitem de todo o conteúdo. E hoje, além de estrear o nosso SoloCast em vídeo, a gente inaugura também uma nova quest aqui na plataforma Solution, que é a quest de educação. E para isso eu tenho o grande prazer de receber dois grandes profissionais da área de educação, dois grandes professores aqui no SoloCast. Professor Diego e Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Olá, Juliana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite para participar hoje aqui. Meu nome é Diego, eu sou professor de História, sou formado pela Unicamp, tenho um mestrado em Educação pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Trabalho com educação há mais de 20 anos já, né? Essa barba branca aqui não me deixa, né, esconder isso. Já fui, né, desde professor de sala de aula, autor de material didático, gestor escolar, empreendedor na área de educação, né? Acho que eu já fiz de tudo um pouquinho. E hoje eu tenho o prazer aqui nesse podcast, nessa conversa, de ter a presença de um camarada, de um companheiro que eu conheço exatamente desde a minha primeira entrevista de emprego, né? Então, exatamente o mesmo tempo que eu tenho de experiência, também aqui hoje com a gente o professor Rodrigo Fonseca. Por favor, se apresente. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Diego. É um prazer e uma responsabilidade estar aqui com vocês, uma alegria. Eu sou o Rodrigo Fonseca. Como o Diego falou, a gente se conheceu na nossa primeira entrevista de emprego, já na área da educação, somos contemporâneos da Unicamp, vizinhos de instituto. O Diego fez história, eu fiz matemática, que lá na Unicamp são dois institutos separados por uma ruazinha. E esse nosso encontro foi um encontro muito importante, as conversas sempre muito proveitosas nas salas dos professores, na sala de aula, no momento inicial ainda como professores assistentes. Ali a gente foi se conhecendo, a gente foi se aproximando, estabelecendo um contato que foi muito importante com a nossa carreira, que se construiria ali um pouco mais de 20 anos. Eu participei também de várias dimensões do processo educacional, tenho uma consultoria na área de educação, que vem atuando nas dimensões de planejamento, de metodologia e de avaliação. Avaliação, esse foi sempre um assunto muito caro para mim, e procurei me aprofundar bastante, e hoje voltei à Unicamp, curso o mestrado na área da avaliação institucional. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é apaixonante, que é a educação, num momento bastante adverso para todos nós, educadores, um momento que nos desafia todos os dias, por todos os meios possíveis, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, né? Então, discutir educação nesse ano de 2020, 2021, é, antes de tudo, uma urgência e um ato de coragem. Por isso, eu agradeço o convite. Ano que deveria se tanto ter valorizado, né, a educação, os professores, enfim, mas eu já falei em off aqui, eu acho a profissão de vocês uma das profissões mais bonitas desse mundo, então eu agradeço muito também em nome da plataforma a oportunidade de a gente falar de educação, aí das experiências de aprendizagem, e como eu falei lá no início, aqui na plataforma a gente tem várias maneiras, né, de se aprender, tem os podcasts, os artigos, enfim, são diversos conteúdos, mas de fato, quais são as diferenças entre esse aprender dentro de uma instituição de ensino, né, seja ela qual for, e o aprender fora das instituições? Bacana, acho que essa é uma das grandes focos da nossa conversa aqui hoje, né, Rodrigo, que é quebrar um pouco desse mito, às vezes construído, né, na sociedade moderna, né, e contemporânea, de que o aprendizado ele acontece só na escola, né?
ou de que a gente só aprende na escola e fora dela a gente acaba desaprendendo, né, aquilo que aprendeu no colégio, né, ou aprendeu na faculdade, ou aprendeu em uma instituição, vamos dizer assim, formal de estudo, né? Acho que toda a revolução tecnológica que a gente vem vivendo nas últimas décadas, talvez as duas exatamente, né, que eu estou dentro de uma sala de aula, tem mostrado o quanto a gente pode aprender fora, né, de uma instituição educacional, mas o quanto também é importante a existência das instituições educacionais, né, e dos processos de educação mais formalizados e organizados, né? Acho que nunca na história da humanidade as pessoas puderam, né, com uma barrinha ali em branco, né, no Google, aprender sobre qualquer coisa, né? Acho que nunca o conhecimento esteve tão disponível, né, tão aberto, mas, por outro lado, também eu imagino que ele nunca esteve, né, dentro de uma perspectiva histórica tão desorganizado, né, tão fragmentado e colocado sobre pontos de vista tão ricos, tão múltiplos, mas que às vezes também nos causam desorientação, não é? Eu acho que se por um lado a gente tem acesso, né, muito maior ao conhecimento do que as gerações, né, anteriores tiveram, também a gente tem que aprender a lidar com esse aprendizado fora da escola, com esse aprendizado, né, na internet, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, e acho que, apesar, né, da gente ter esse acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, as instituições educacionais, elas não perderam seu valor, muito pelo contrário, eu acho que elas se ressignificaram diante desse mundo, mas elas precisam orientar as pessoas, orientar os seus estudantes a como usufruir, produzir e compartilhar, né, de maneira responsável o conhecimento, né? Então, acho que respondendo um pouco a sua pergunta, né, qual é a diferença da gente aprender dentro e fora da escola, eu acho que dentro da escola a gente tem que aprender a lidar com o conhecimento de uma maneira mais, vamos dizer assim, engajada, bem diferente da formação que eu tive enquanto estudante, por exemplo, porque as coisas já vinham empacotadas para mim, não é? E eu acho que fora da escola a gente não pode deixar perder essa chama e essa busca constante, essa vontade constante do aprendizado, né? Acho que a gente precisa, de alguma maneira, levar isso ao longo da nossa vida, né? E fazer disso uma jornada que não acaba quando a gente sai da escola ou quando a gente sai da faculdade, né? Eu estava comentando com o Rodrigo o quanto essa palavra formatura ela né, um pouco bem descontextualizada se a gente olhar para tudo que acontece hoje, né, no mundo, da nossa relação com o conhecimento no mundo, né? Acho que a escolarização ela é uma etapa da nossa formação, mas nós, né, continuamos nos formando ao longo da nossa vida inteira, como aprendizes, como professores, como profissionais, não é? Como jornalistas, ou seja, né, nós temos uma jornada aí de aprendizado que vai do momento que a gente sai do útero até o momento que a gente, né, vem a óbito. O que você acha, Rodrigo? É uma pergunta muito interessante, né? E aí acho que uma grande questão da educação, eu peço para a Juliana e o Diego me cortarem aqui, que eu para falar, eu gosto de falar. E quando a gente olha, né, para a importância e para o valor educacional, e localiza esse valor educacional dentro da educação formal, eu me refiro à instituição escola, por exemplo, é fundamental que a gente entenda que a gente está falando de um tipo de educação que tem uma função social fundamental. E discutir que função é essa também é importante para a própria escola e também para os próprios processos formativos que se dão a partir da escola ou para além da escola, né? Não no sentido de uma linearidade de antes, durante e depois, mas para que a gente possa, talvez, caracterizar melhor, quando a gente fala educação, que educação é essa, né? Eu acho que já é bastante evidente para todo mundo que aquela linearidade de que, como o Diego falou, a gente nasce, a gente vai para a escola, a gente aprende, a gente se forma, a gente entra no mercado de trabalho
e ali a gente exercita um ofício que idealmente caminharia de maneira bastante ligada ao nosso processo formativo, a gente se aposenta e morre, né? Numa perspectiva com todas as possibilidades e potencialidades, a multidimensionalidade do ser humano, esse pensamento seria um pensamento muito pequeno. E nunca exatamente foi assim, se a gente fosse entrar na complexidade da vida, do dia a dia de cada um de nós. A gente está sempre aprendendo, né? E então eu posso entender que todo o processo formativo, ele é sempre um pontapé inicial, né? Como o Diego falou, o Diego é formado em História, o Diego depois ele foi gestor, foi coordenador, editor de material didático. Eu sou formado em Matemática, né? Tenho uma consultoria educacional, venho me aprofundando nos processos avaliativos, e isso faz com que a gente aprenda constantemente e a gente vá qualificando a nossa expressão pessoal e a nossa expressão profissional a partir desse meio que se coloca aí, né? Isso não pode servir de forma alguma como um discurso que diminui o papel da escola. Veja, se há uma aprendizagem constante das nossas atividades e a própria exigência autoavaliativa, muitas vezes, para que a gente faça mais e melhor aquilo que nos faz feliz, ou que a gente vá ganhando qualidade no desenvolvimento dos nossos projetos pessoais, e que se isso não se dá necessariamente dentro da escola, então essa pergunta é uma pergunta fundamental. Qual é o papel da escola? Para que serve a escola? Por que nós passamos anos e anos, enviamos os nossos filhos para as escolas? Por que a educação formal, enquanto pauta da administração pública, por exemplo, é uma pauta tão importante? Isso ficou muito evidente, né? Mesmo para quem estava um pouco afastado dessas discussões em 2020, 2021, né? Então, acho que, de novo, é só trazendo à luz a importância dessa pergunta, né? Mas algumas questões são muito importantes. Veja, o Diego coloca ali sobre esse conhecimento que nunca esteve tão desorganizado. Eu acho que esse termo é muito bacana, né? Essa desorganização talvez se dê pela quantidade de caminhos que a gente tem acesso a essas milhares de informações que vêm nos inundando, né? O Bauman tem uma frase que eu gosto muito, foi a última vinda dele ao Brasil, acho que 2 anos antes dele falecer, é uma frase muito bacana dele, que ele dizia assim: nós estamos nos afogando em informação e sedentos por sabedoria. Nós estamos nos afogando em informação e sedentos por sabedoria, né? E eu acho que isso diz muito sobre o nosso tempo, né? Uma maneira muito interessante, né, que vem um pouquinho ali de um autor espanhol, chama José Marina. Ele tem um livro muito bacana, chama Teoria da Inteligência Criadora, e ele tenta organizar uma ideia de conhecimento, assim, né, em algumas categorias. E eu já volto à pergunta inicial. A primeira categoria que ele coloca do conhecimento, de um tipo de conhecimento, uma característica, um atributo de conhecimento, é a ideia de dado. Ideia de dado, né? Então, o que é o dado? O dado é uma informaçãozinha assim, que você vai acumulando, independentemente do interesse de quem acumula. Que tipo de característica ele tem? Eu preciso de banco, de espaço, né? De gigabytes, espaços físicos, se eu pensar num contador, numa época de imposto de renda, aquela papelada sem fim, né? De um banco. Prateleiras. Uma prateleira, né? O dado, ele ganha em qualidade hierárquica, ousadia minha essa, ele ganha numa hierarquia quando esse dado ele se associa ao interesse de alguém. Nesse momento eu posso dizer que o dado ele vira assim uma informação. Então, o jornal que chega de manhã em casa, ele é um banco de dados. Quando eu seleciono aquilo que eu vou ler, eu estou me informando. Então, a informação eu posso dizer que é uma relação entre o dado com o interesse de alguém, de um ser humano, né? Então, a relação entre o dado e o interesse nasce a informação. A informação também que tem características importantes, né, para que ela possa informar dessa maneira. Ela é efêmera, o que eu leio hoje no jornal talvez não valha amanhã. Eu preciso de veículo, eu preciso de um veículo eficiente para que essa informação possa transitar o mais rápido possível, justamente pela efemeridade que ela tem, já que talvez amanhã ela não valha mais, né? E veja, se nós pensarmos agora, voltando um pouquinho para a educação formal só por hora, para uma escola de meio século atrás, a escola, enquanto um banco de dados, enquanto um veículo de informação, naturalmente ela era fundamental, né? Eu posso pensar, por exemplo, numa enciclopédia, né, que foi um dos grandes patrimônios que minha família adquiriu,
né? Era o Fusca, a enciclopédia e o telefone fixo, né? E a enciclopédia é um banco de dados, e no momento que eu buscava alguma coisa ali, eu estava me informando, né? A questão é, depois que a gente se informa, e a gente vai lendo uma coisa aqui, lendo uma coisa ali, né? Eu leio um tweet, né, que deve ter ali 3 linhas, e eu vou me informando. A questão é, o que eu penso sobre isso? Que tipo de narrativa, para usar um termo bastante comum à época, que tipo de narrativa eu construo a partir daquelas informações? De que maneira que eu me aproprio daquilo? E aí eu estou caminhando para uma ideia de teoria. Teoria não no sentido assim de teoria acadêmica, sabe? De teor mesmo ali, de um teatro, de apresentar as coisas, uma ideia de conhecimento. Essa narrativa que se alimenta das informações, que por sua vez se alimenta dos dados, é uma narrativa que se constrói a partir de um conhecimento, de uma apropriação, de uma opinião pessoal. E essa narrativa são narrativas que vão se construindo, elas precisam ser estudadas, elas precisam ser trabalhadas, e elas precisam, em alguma medida, e eu não sei se o Diego concorda comigo, elas precisam ser disciplinadas. A disciplina não da narrativa, mas da metodologia e da valorização da construção da narrativa. Para que eu não seja um papagaio que sai reproduzindo um monte de coisa que eu vou lendo, torcendo para nunca ninguém me perguntar, tá, mas o que você pensa sobre isso? Ou pior, de que maneira que isso pode servir para que você seja mais feliz no desenvolvimento do seu projeto ou dos seus projetos? De que maneira isso pode te instrumentalizar para que a sua expressão de vida, como o Diego falou, né, do nascimento ao óbito, para que eu deixe uma marca, para que eu possa assinar ao mundo com aquilo que eu concordo, me manifestar com aquilo que eu não concordo, de maneira fundamentada, de uma maneira que exista pelo menos internamente uma coerência. E essa disciplinarização talvez seja um grande papel da escola. Não à toa os horários, né, e os tempos da aprendizagem da escola ainda são organizados em disciplinas, né? E os professores entram e saem, né, como, vamos dizer assim, defensores, né, ou mestres, né, conhecedores de uma disciplina, né? Curioso essa colocação, esse olhar seu, né? Agora, Rodrigo, quando a gente olha para a aprendizagem, né, dentro dessa instituição escolar, né, e a gente pega, por exemplo, um viés um pouco mais, vamos dizer assim, mais piagetiano, um pouco mais até biológico do olhar sobre a aprendizagem, ela já se manifesta antes no ser humano, né? Quando a gente nasce, né, quase que de maneira instintiva, e no começo realmente de maneira instintiva, a gente já começa a manifestar o nosso desejo, né, de aprender, muito antes, inclusive, do que alguns instintos que as pessoas consideram tão primitivos, como, por exemplo, o instinto sexual. Não é? Antes mesmo de qualquer, né, instinto sexual, a gente já existe, né, já tem manifestado um instinto por aprender. Né? E esse olhar, né, da aprendizagem, né, de uma maneira mais, vamos dizer assim, bruta, né, dessa aprendizagem mais orgânica, menos disciplinada, menos organizada, né, ela se manifesta desde os primeiros, né, dias de vida nossa, ou meses, talvez, né, de vida que a gente tem, né? E acho que a escola, né, como uma instituição, ela tem, como você bem disse, esse papel de dar vazão a essa potência, né, de organizar essa potência que é quase que instintiva, né, que todo ser humano tem, né? Não só a escola, mas outras instituições também que se dedicam ao pensar, que se dedicam, não é, ao aprender, não é? E também, né, de certa maneira, as nossas relações familiares, né, elas vão se prendendo também em relações de aprendizagem que às vezes extrapolam essa questão só institucional, né, e vão também por uma questão bem
vamos dizer assim, de relacionamento humano, né, e de relacionamento social, né, que começa ali no núcleo da família, né, você começa aprendendo com seus pais, né, você começa aprendendo ali com seus avós, com as pessoas próximas a você, não é, enquanto você ainda é uma criança, né, e depois que você começa a frequentar essa vida escolar, disciplinada, né, onde as pessoas começam de fato, né, a te entregar um projeto de vida que às vezes você nem se perguntou se é o que você quer, não é? Mas é o projeto que lhe oferecem ali naquela instituição, é que você começa a tomar contato com esse conhecimento, vamos dizer assim, né, da língua, não é? Das disciplinas, da matemática, da coordenação motora, né, nos primeiros momentos ali da educação. E acho que o que, né, me desafia enquanto educador, e eu gostaria de saber também um pouco da sua opinião, é como é que a escola mantém viva, né, ou poderia manter viva, não só a escola, mas como é que a gente poderia fazer com que esse instinto de aprender, essa vontade, esse ímpeto, né, de aprendizado, ele não esmaeça ao longo da nossa vida? Como é que a gente consegue fazer com que isso se mantenha vivo, aceso, né? Ou seja, como é que a gente torna a aprendizagem algo significativo para a gente enquanto ser humano? É uma pergunta enorme, assim, né? Porque enorme em todos os sentidos. Sabe, Diego, acho que uma coisa muito importante, né, e que os educadores se debruçam nisso, e cada vez com mais clareza, inclusive um ponto, um epicentro de toda uma discussão curricular que nós tivemos no país agora, com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, como você sabe muito bem, é a ideia de um projeto de vida, né? Você tem ali todo um trabalho nuclear em torno da ideia de um projeto de vida, né? Por quê? Como eu estava dizendo, a questão do conhecimento, e aí se eu pensar que o conhecimento são essas narrativas que se constroem, e a escola precisa trazer alguma metodologia para que se construa as narrativas, o conhecimento ele está talvez ali numa hierarquia ainda no segundo ou no penúltimo andar. Se eu puder pensar num salto de qualidade, quando esse conhecimento ele é a serviço, ele se coloca a serviço dos meus projetos, né? Eu posso ser alguém, por exemplo, extremamente competente, fazer excelentes análises, eventualmente ser capaz de fazer boa síntese, mas eu não mobilizo, eu não consigo colocar tudo aquilo que eu sei a serviço do meu projeto, das minhas vontades. A ideia que você falou da intenção, não é? Da intenção. O jornal ele está entregue todo dia na porta, né? Ou estava, né? Acho que a gente tem que explicar, inclusive, para o pessoal que antigamente, né, as pessoas recebiam o jornal na porta de casa, não é? E acho que abrir o jornal e ler o jornal é esse ímpeto, né? Essa força que você está falando, né? Para que a gente saia do campo do dado, né? O livro está na prateleira, né? Abri-lo ou não, né? É uma questão de ímpeto, né? De projeto, né? Isso se adequa ao meu projeto de vida, né? Ou não, né? Acho que é por aí que você está querendo ir, né? E até a ideia de que no momento que eu vou buscar um dado, eu me informo e eu vou construindo informações correlatas, relacionadas, e vou construindo uma teoria, um conhecimento, vou me apropriando, né, de verdade de algum assunto, a questão é como é que eu mobilizo depois desse assunto para realizar o meu projeto de vida. Essa mobilização, eu posso ser um conhecedor efetivo de boas teorias, eu posso ser convidado para falar sobre assuntos e falar muito bem, conhecer vários autores, ter opinião muito bem estruturada e fundamentada sobre aqueles temas. A questão que vem depois é, tá, o que eu faço com isso? Como que eu tenho colocado isso a serviço do meu projeto de vida, da minha expressão pessoal no mundo? Como é que eu tenho contribuído solidariamente? E veja, solidariamente no sentido de me fazer presente no mundo, para que o mundo possa conviver comigo, né? Porque se é um conhecimento silenciado, guardado dentro de mim, eu não estou dando a disponibilidade desse conhecimento para que ele possa ser compartilhado, né? E possa, com isso, ser também elemento de sustentação, de manutenção e transformação cultural do meio que eu faço parte. E isso não se dá fora do desejo. Inclusive, eu posso pensar até nessa função erótica da educação, do desejo, né? A inapetência, a falta de apetite, ela é a antessala desse imobilismo, ela é a antessala dessa incompetência no sentido pedagógico do termo, de alguém que não mobiliza recursos
não mobiliza aquilo que sabe para realizar aquilo que deseja, aquilo que busca, né? Então, antes de entrar direto naquilo que você me perguntou, mas eu acho que esse parênteses é importante, a escola, é fundamental que se olhe para a escola com bastante cuidado, para que ela não seja ela não subverta o seu papel, que é um papel, portanto, de estimular a vontade, de uma pedagogia da vontade, de uma pedagogia do desejo, para que ela se torne quase um ambiente profissionalizante. Eu não poderia entrar na sala de aula, eu estaria corrompendo os meus alunos, se eu tentasse tratar todos e direcionasse todos para que eles se tornassem matemáticos. Na verdade, a minha função na educação básica, veja que isso se transforma à medida que a gente sai de uma instituição formal de ensino, né? A minha função ali é, por meio dos meus conteúdos, por meio da disciplina, por meio de um programa, né? O grama de gramática, de texto, o próprio que vem antes. A gente programa, a gente faz uma escolha. Por isso que todo currículo ele é político, né? Eu escolho desses vários conteúdos desenvolvidos dentro e fora da escola, desenvolvido na relação informal dentro da família, na relação de educação informal com as mídias, por exemplo, a escola tem o papel de organizá-los, discipliná-los dentro de um programa. Há uma escolha, portanto. Mas é fundamental que esse programa entenda que ele está a serviço da formação de uma pessoa e não da profissionalização dessa pessoa. Ele está ali para dar possibilidade, para criar, para potencializar, para que cada um com autonomia e liberdade escolha o seu projeto, e não para que ele programe projetos. Não, nós não somos programadores de projetos, porque a gente trabalha com ser humano e não com máquina. Então, o programa, ele é um programa interno de uma organização escolar, mas que tem como função garantir que os alunos, no momento que eles vão se apropriando de alguns instrumentos, eles vão aprendendo a se tornarem pessoas conscientes, reflexivas, críticas e transformadoras. Por isso que a escola ela acaba cometendo um crime gigantesco quando ela não atua com um olhar muito atento ao desenvolvimento da vontade, do desejo, da busca, da potencialidade. Caso contrário, a escola se torna um fim em si. E aí tudo que a gente começou falando aqui não vale de nada, né? Até porque essa formação ela, né, vai se desgastar muito rapidamente, né, pela velocidade que a gente tem hoje, né, no mercado e a mudança, né, até do próprio fazer profissional, né? Acho que um engenheiro da computação, né, que saiu da Unicamp junto com a gente há 20 anos atrás, né, se olhasse para aquela experiência dele, né, dentro da Unicamp, como, né, um aluno de engenharia, como um fim, né, eu acho que esse cara hoje ele vai ter grandes problemas, né, para se manter, né, atualizado, né, aprendendo novas linguagens de programação, né, e a par aí do que tudo que está acontecendo hoje no mercado de tecnologia no mundo, por exemplo, né? Então acho que, como você bem colocou, né, acho que esse ímpeto, né, essa vontade, esse apetite, né, que tinha que ser o cerne da preocupação toda, né? E não um fim em si. Eu vou te dar um diploma que vai te formar engenheiro da computação. Imagina esse cara saindo da faculdade no ano 2000, né? E aí? Né? O que vem depois? Né? O que sobra depois? Né? Acho que seria aquela ideia, né, de que a escola acabou e as pessoas se livram da escola, né? Se veem livres da escola, né? Acho que devia ser o contrário, né? Poxa, já acabou, né? Porque, né, a gente precisa de mais, né? A gente sabe que aquilo ali é pouco, né? Olhando não só para o mercado de trabalho, mas até mesmo para os desafios pessoais que a gente vai ter na vida, né? E para todas as habilidades, né, que a gente vai ser exigido ao longo da nossa jornada, né? Das potências, né, que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo dos anos de vida, né? E como é que você acredita que a escola tem que se redesenhar para não perder, então, essa questão da significância, para que ela mantenha esse significado vivo na vida das pessoas, assim? Então, até o próprio termo educação, né? Se eu pensar que educação, o educare, né, tem uma ideia um pouquinho ali de guiar e tal, mas o fim da educação é ação, né? E fim eu posso entender como fim da palavra ou como finalidade, né? Então, eu acho que tem uma questão assim, o fim da educação é ação.
E essa ação, ela vai ganhando contornos do que pode, o que não pode, o que é legítimo, o que não é legítimo, o que tem valor e o que não tem valor, dentro do nosso processo de formação, que se dá também dentro da escola, né? Então, uma ideia de ação no sentido de plena consciência do que se faz, né? É diferente de uma ação, por exemplo, de um animal, é diferente de uma máquina, né? Que executa o que ela foi programada para fazer, ou de um animal que a gente adestra, e ele faz direitinho aquilo que ele foi enviado. O ser humano não é assim, né? Mas é fundamental que a gente tenha, portanto, consciência a respeito das nossas ações, né? Dentro dessa ideia, né, de valor, eu acho que isso tem a ver muito com a escola e com essa possível transformação que você propõe, mas ainda pensando ali atrás de um paralelo dessa educação que acontece dentro da escola e da educação que acontece fora da escola, e dessa organização, né? Porque eu acho que o ambiente escolar, então, ele tem uma função, assim, de uma organização desses conhecimentos dentro desse programa, uma estruturação dos saberes, né? Eu posso pensar que as nossas experiências, por exemplo, antes de chegar à escola, depois que a gente sai da escola, e durante, inclusive, o momento e a vida escolar, elas vão se organizando dentro da escola, mas é fundamental que a gente entenda também dentro da escola que essas experiências existem, elas são vivas, e elas trazem um conhecimento riquíssimo ali, né? Que alguns autores chamam até de conhecimento tácito, ou conhecimento implícito. É aquilo que a gente sabe, mas a gente não tem aquilo pronto para ser falado, pronto para ser didatizado, né? Estruturado. Tem uma discussão muito interessante, né, de um debate, que é um debate que virou um livro depois, entre o Piaget, que você citou, né, e o Noam Chomsky. E o Piaget, e a discussão, o título, assim, que é um título bastante pobre, até da forma que é tratado esse debate, é entre um inatista, a ideia do Chomsky, como se o Chomsky fosse um inatista, e o Piaget é um construtivista, né? E, na verdade, nenhum dos dois defendem que a gente já nasce sabendo, tal, né? A diferença, ela é muito interessante, aí tem a ver com a escola que você me perguntou. Simplificando bastante o debate, né? Para mim ficou uma ideia, assim, que é quase como um motor de partida. O Piaget acredita que a aprendizagem, ela se dá no momento em que você vai desenvolvendo com os materiais e com o meio exatamente aquilo que você quer que o seu processo cognitivo aprenda. É como se o motor de partida fosse o próprio motor do carro. A gente aprende entrando em contato, a gente aprende por meio das experiências. Noam Chomsky também acredita que o conhecimento se constrói, mas ele acredita que o motor de partida ele está anterior ao motor do carro. A gente já nasce com o motorzinho de partida. A questão é que ele precisa ser acionado para que depois ele se transforme e o carro possa andar como se fossem coisas diferentes, né? O Piaget acha que existe uma equivalência, né, entre aquilo que você faz e aquilo que você aprende, e o Noam Chomsky acha que, na verdade, existe uma função didática, né? Uma coisa vem antes da outra, né? De qualquer maneira, o conhecimento se constrói. E aí tem uma questão muito importante, né, que aí entra na sua pergunta. A questão é como que se constrói, mas se a gente partir do princípio que o conhecimento se constrói, né, a gente nasce com algumas funções ali, mas o aluno já chega, inclusive, na escola já sabendo coisas, no momento que ele começa a desenvolver a prática da linguagem, ele já entra em contato com um conhecimento mais estruturado, né? E nas nossas escolas, as crianças chegam em processo já de fala e já começam a falar. Há um olhar que deve ser um olhar muito atento para a qualidade dessa experiência da construção do conhecimento. No momento que você propõe experiências de construção do conhecimento, que são experiências traumáticas, ou que podem vir a se tornar experiências traumáticas, eu desenvolvo uma antipedagogia da construção do conhecimento. Porque se eu crio uma instituição, que é uma instituição formativa, que está vinculada a um projeto de pessoa, e se a gente está discutindo aqui que esse projeto de pessoa tem a ver com a qualidade e autonomia dessa pessoa poder desenvolver os seus projetos, e que não se desenvolve os seus projetos sem conhecimento, e se esse conhecimento ele é construído, se eu não tiver uma atenção programada, estudada, para a qualidade da experiência de aprendizagem, eu posso ter uma atuação nefasta, que faz com que o meu aluno cresça com uma antipedagogia de que o processo de conhecer, de saber, de aprender, ele é sempre traumático. Ele sempre se dá no âmbito da dor,
e não do prazer, não da satisfação, não do desafio, que tem uma chance grande, sim, de se frustrar, mas quando não se frustra, traz um regozijo e uma possibilidade de você se autoafirmar enquanto pessoa, né? Olha, esse projeto é meu, isso aqui foi eu que fiz, né? Isso é de minha autoria. Então, eu acho que as escolas precisariam pensar de uma maneira, assim, bastante urgente, pensando nas aprendizagens que se dão depois da escola, inclusive. Já que a escola é o ambiente que vai disciplinar a metodologia do aprender a aprender, se a escola é a responsável por desenvolver, portanto, essa prática, ela ensina a que nós todos possamos aprender metodologias para que a gente possa aprender com autonomia. Se eu proponho de forma traumática, é uma experiência que eu não tenho interesse que ela se repita. Né? Alguns autores que discutem o conceito mesmo de experiência trazem isso, o próprio John Dewey, norte-americano do início do século passado. Né? A experiência ela precisa ser uma experiência saudável, para que eu queira trabalhar e viver aquela experiência outras vezes. Então, se eu estou falando sobre o desejo, sobre a vontade, e se eu estou dizendo que isso faz parte intencionalmente de uma pedagogia escolar, essa pedagogia escolar, ela precisa entender, então, que ela não se dá fora de uma preocupação com a qualidade, com o sabor das experiências que ela promove. Caso contrário, o aluno vai ficar feliz quando a escola acaba. Caso contrário, o aluno vai olhar com desconfiança para qualquer processo que exige um mergulho na aprendizagem. Caso contrário, falar de resiliência é bobagem. Uhum. Que tipo de resiliência? Deixa de ser resiliência, passa a ser autoflagelo, burrice. Que resiliência é essa que te faz ficar dando murro em ponta de faca, né? E sabe, isso é uma coisa, Diego, que eu acho que existem questões práticas, sabe? Por exemplo, para quem tem filhos na escola agora que nos ouve, as escolas estão numa discussão enorme, a própria matriz curricular, a base nacional curricular, a respeito de estratégias e metodologias de ensino. Sim. Né? Nós procuramos cada vez mais as melhores estratégias, as melhores metodologias, nos fóruns de discussão de formação docente, que você conduz muitos deles, a gente está discutindo sobre a melhor maneira de ensinar. Né? Agora, vamos pegar colegas nossos que estão na sala de aula, desavisados, passando no corredor depois de uma aula. Segura o colega pelo braço gentilmente e pergunte, como é que o aluno tem que fazer para aprender aquilo que você quer ensinar? Se os nossos colegas, e tomara que ninguém faça isso comigo, não souber responder, há algo errado. Eu estou muito preocupado, então, em como ensinar o meu aluno o conteúdo que eu quero ensinar, mas totalmente despreocupado de ensinar o meu aluno como aprender aquilo que eu quero ensinar, para que gradativamente, autonomamente, ele passe a não precisar mais de mim, e quando ele sair da escola, ele possa escolher como ele quer aprender, com quem que ele quer aprender, o que ele quer aprender. Última coisa, se quando eu não me preocupo em ensinar o aluno a aprender o que eu quero ensinar, e simplesmente me preocupo em ensiná-lo, eu estou partindo do princípio que aprender é um ato inato. E aí vem a sua pergunta ali no começo. Como se aprender fosse algo natural, inato do ser humano, e não uma construção. E se é construção, é fruto de trabalho pedagógico. Veja como há muito a se fazer. Pensando no pós-escola, na nossa vida, inclusive, para além, não pós, mentira, para além da escola, né? Colateral à aprendizagem escolar. Agora, pegando essa perspectiva, né, que você citou, da escola, né, não ser um lugar, vamos dizer assim, de dor, de sofrimento, né, e que, óbvio, né, se a escola quer motivar os alunos, né, a se dedicarem mais, né, ao aprendizado e à sua jornada de vida, né, incluir cada vez mais experiências de aprendizagem, eu fiquei pensando também o quanto instituições que não são escola, né, mas desejam também se tornar, não é, ambientes de aprendizagem, também devem olhar para essa fala sua, né? Eu imagino que de maneira muito sagaz hoje, diversas companhias, diversas empresas, diversas instituições, não é, têm buscado, né, a quinta disciplina, né, do Peter Senge, né, que é um pensador, né, que fala bastante, né, dessa formação nas instituições, né, vamos dizer assim, de
empresariais, né, e até fora do ambiente escolar. E essa quinta disciplina tem muito disso, né, de você se sentir bem, se sentir com disposição ao erro, né, com você se sentir disposto, né, a errar, mas a ser orientado, né, a não guardar para si, não é, as suas ideias, mas sim saber, né, dividi-las, defendê-las, né, e argumentá-las. Eu fico imaginando o quanto, né, recentemente as instituições têm buscado cada vez mais pedagogos, né, e têm buscado cada vez mais professores para que eles também construam esse tipo de ambiente, né, de aprendizagem dinâmica, mas aí não necessariamente para uma pedagogia, né, que seria mais aí para um processo, né, de um adolescente, de uma criança, né, mas de alguém em formação, mas já focada numa andragogia, né, em como você manter viva essa mesma chama, né, da aprendizagem, esse instinto, né, e essa vontade, esse apetite, mas agora em pessoas adultas, né, e que também tem um background psicológico, social, não é, histórico de vida até maior às vezes, né, do que os nossos alunos, né, na educação básica, mas às vezes não encontram esse ambiente também, né, no seu ambiente de trabalho, né, um ambiente onde ele possa arriscar, onde ele possa ser ouvido, né, onde ele possa falar, né, e óbvio, né, que o mercado, né, não é tonto, né, de perceber que esse tipo de ambiente pode gerar uma estagnação muito perigosa até, né, para a sobrevivência de uma instituição, né, seja ela inclusive educacional, né, quanto nós não vimos, né, ao longo dos nossos 20 anos, escolas que abriram, né, e faliram e sumiram, né, ou propostas, né, de ensino que nasceram, né, aqui e acolá e acabaram se desgastando com o tempo, né, não apostando em inovação e não criando esse ambiente coletivo, né, e de construção de conhecimento, né. Eu fico imaginando o quanto hoje o aprender, né, e o quanto as empresas têm que olhar para as escolas, né, para que elas aprendam com as escolas, né, para que as instituições olhem para as escolas não só como espaços de conservação, né, aquela escola ainda do século XIX, aquela escola, né, onde os alunos estão sentados, o professor falando e todo mundo quieto, mas o quanto a empresa tem que olhar para a escola, né, as corporações têm que olhar para as escolas têm que olhar para as corporações, né, e o quanto essa jornada de aprendizado ela vai adquirir um aspecto de lifelong learning, né, desse aprendizado para a vida toda, né, desse aprendizado que não se encerra em etapa A, B, C da vida, né? Eu acho que você deve lembrar, né, dos seus pais, né, dos seus avós, falando quando você se dedicava a aprender uma nova língua, né? Não, mas você, né, depois dos 18 já fica muito difícil de aprender outra língua, né? Não, depois dos 20, então nem se fala. Pô, depois dos 30, então, praticamente impossível, né? E o quanto esse mito, né, ele cai por terra quando a gente cria não só na escola esse ambiente acolhedor do qual você se falou, mas fora dela também, né, esse ambiente para o aprender, né, para que esse ambiente ele seja algo onde as pessoas não tenham vergonha de aprender uma outra língua depois dos 30, né, onde as pessoas se sintam acolhidas, né, em se dedicar à aprendizagem de uma vida, né, de uma língua depois dos 30, né. E claro, se você for comparar, não é, até por processos, né, de neurociência, né, a formação linguista no nosso cérebro e tal, quando a gente é mais nova é muito mais fácil, tudo bem, né? Agora, o oposto também é verdadeiro, né? Se a gente for pegar, por exemplo, matemática, né, avançada, cálculo 4, né, uma criança que tem uma aptidão muito maior para aprender talvez uma língua quando jovem, se ela for pegar um curso de matemática de cálculo 4, com 15, 16, 12, 13 anos, ela não vai conseguir, né, se desenvolver, quanto uma pessoa com 30, né, conseguiria, né? Então, acho que é importante que a gente olhe para a aprendizagem, né, dessa maneira bem holística, né, e não só dedicada às instituições, né, educacionais, mas para desconstruir esse tipo de mito também, né, esse mito de que a gente tem
idade para aprender, né? E depois de um certo período da nossa vida, é como se a gente já estivesse, né? Como eu disse anteriormente, formado, né? E formado, acabado, né? E acabado, portanto, até um pouco com esse ímpeto, né? Por buscar desafios, né? Esse ímpeto, né? Por se colocar em situação de risco, né? Já apagado, né? Essa chama já, né? Em cinzas, né? Olhando para esse aspecto, você acha que todo mundo pode ser meio professor? Todo mundo pode ser meio formador? O que diferencia o formador, o professor profissional, né? E, vamos dizer assim, alguém que esteja dando um treinamento ou uma formação? O que você vê como diferença, né, entre o professor profissional e o formador, ou educador, ou, né, aquele que ensina? Né? Eu gosto muito da palavra teacher, né, em inglês, né, porque, né, é o ensinador, não necessariamente é uma profissão, né? O teacher, né, a palavra, né, a ideia dela é muito mais ampla do que simplesmente a ideia de uma profissão, né? Uma babá é um teacher, né? A sua avó é um ensinador, né? Você aprendeu com certeza muita coisa, né, com a sua avó, muita coisa, né, com um vizinho que você, né, teve contato ao longo da sua vida, com um tio, né? E não necessariamente essas pessoas eram professoras, né? Elas eram formadoras, né? Profissionais, vamos dizer assim, né? Como que você vê essa relação? E você acha que conhecer sobre aprendizagem, né, e ter conhecimento técnico sobre aprendizagem, como isso muda a proposição da aprendizagem? O que você pensa disso? Bom, primeiro acho que essa questão, né, dessa aprendizagem, né, ao longo da vida, ela não se isola claramente na escola e nem começa na escola, depois da escola, né? Até para entrar um pouquinho nessa diferença, né, de formador, de professor. O João, meu filho mais novo, era pequenininho, eu estava sentado uma vez na mesa com meu pai, conversando e até falando sobre as minhas escolhas. Isso já faz o quê? O João tem 11, faz uns 8 anos. E eu perguntei para o João, que tinha a ver com a conversa que eu estava tendo com meu pai, numa mesa, e o João no chão brincando. Perguntei para o João o que ele ia ser quando ele crescer. Falei, filho, o que você vai ser quando você crescer? Né? E ele olhou para mim com uma cara meio de espanto, assim, com a pergunta, e falou que ele ia ser o João. E eu achei muito interessante a resposta, né? Porque talvez esse seja o único invariante, né? E, inclusive, o primeiro nome, porque o sobrenome a gente pode mudar, né? Então, e é uma coisa interessante, porque, para além disso, né? É uma pergunta ruim, né? É uma pergunta ruim porque justamente dessa ideia de finitude, né? Uhum. E talvez uma grande mudança de paradigma dentro dos processos de formação seja esse, né? Entender que é sempre um ponto de partida formativo, mas ele não se acaba. Ele não se acaba no momento que se esse ponto de partida ele tiver como um princípio a estruturação de uma forma de pensar, a organização de uma forma de pensar, ou muitas vezes o debate, a discussão a respeito de valores, né? O que tem mais valor, o que tem menos valor, o que é mais importante, o que não é. E o ser humano, na sua multidimensionalidade, na sua prática reflexiva das suas ações, ele vai encontrando nos limites, né, e nos confrontos, nos conflitos, ele vai se autoafirmando, ele vai se identificando e vai se transformando, né? Então, acho que a primeira questão é que seria muito interessante que e é o que se busca dentro da escola e de uma maneira muito criativa fora da escola, nos ambientes de educação ou formação corporativa, né? Uma ideia de que um ser humano hoje atuante, vamos pensar então num profissional atuante, e aí eu me refiro ao profissional da educação, inclusive, né? Uhum. É alguém que, assim como o João, ele entende que para além do nome, para além do presente, há um mundo de possibilidades à frente dele, né? Então, qualquer prática formativa que parta de um princípio de finitude, ela, em alguma medida, ela caminha na contramão dessa ideia. O que não pode ser entendido, então, que qualquer treinamento mais instrucional seja ruim. Muito pelo contrário, o treinamento, a prática mais instrucional, ela é fundamental e importante. No momento que eu estou alimentando e instrumentalizando pessoas
mas no entendimento que a partir do momento que se adquire aquela habilidade passa a ser utilizada com autonomia e autoria por aquele que a adquiriu, né? Então, vamos pensar no espaço para fora da escola, né? O espaço que está ao lado da escola. O espaço que está ao lado da escola também nos exige constantemente. Se a gente pensar o que nós vivemos em 2020, de uma maneira muito prática e direta, a própria corrida para a gente conseguir uma vacina em tempo recorde, né? Isso não se deu fora da aprendizagem, não se deu fora da busca de conhecimento, isso não se deu fora de uma prática instrutiva, formativa e educativa de grupos em discussão. E no momento que se dá no momento que esse conhecimento se constrói, né, por meio de grupos em discussão ou individualmente em relação ao outro, né, eu estou aqui desenvolvendo o meu projeto, mas o meu projeto não pode ferir o seu. Então, há de se ter ali toda uma discussão e uma organização que se dá no campo dos valores, isso que eu quis dizer. E os valores podem se pensar como a própria cultura, como a ética, como a legislação, né? Então, dentro desses limites que são constantemente acordados, é quando a gente atua na busca dos conhecimentos e a gente vai sempre se alimentando e entrando em contato com conhecimentos já produzidos e buscar soluções, muitas vezes, inéditas, né? Por meio de toda a produção de conhecimento, por meio do nosso patrimônio cultural, é por meio de discussões que já existiram, que eu vou reunindo os meus recursos, para que eu possa ir buscando e propondo soluções para perguntas que ainda não foram respondidas. A vacina é uma delas. Quando eu pego um profissional específico da educação, alguém que fez pedagogia, por exemplo, o pedagogo ele tem uma formação, né, ou um educador no âmbito da educação formal. Ele é alguém que tem por ofício e participou de todas essas discussões, como algo próprio da sua programação profissional. A questão que fica é, com qual qualidade e competência esse profissional da educação, ele vai colocar isso realmente a serviço da formação das pessoas. E, na minha opinião, no momento em que nós atuamos e no momento que a gente exerce a nossa prática formadora, aqui utilizando um pouquinho à luz ali de uma construção, de uma filosofia da educação do Paulo Freire, né? A gente pode pensar numa educação libertadora e numa educação que não é libertadora. E eu acho que é por meio dessa discussão de uma educação libertadora ou de uma educação menos libertadora que nós talvez possamos ajuizar a natureza da prática educativa e não necessariamente a partir da qualidade da programação pela qual o educador passou. Uhum. Né? Então, eu estou dentro de uma empresa, por exemplo, dentro de um departamento de uma empresa. Se eu chego ali como uma autoridade e determino exatamente o que as pessoas que estão sob a minha hierarquia devem fazer, existe ali uma centralização que considera, né, grosso modo, como se eu fosse o detentor da única possibilidade de crescimento. No momento em que eu me abro para que haja ali uma conversa e um debate, e eu vou ouvindo, considerando a multiplicidade e a riqueza das experiências individuais de cada um, mesmo que a experiência profissional não seja tão ampla muitas vezes como a minha, mas que eu me abro para ouvir daquela experiência, daqueles itinerários de vida de cada um, qual é a contribuição para que coletivamente, num conjunto de valores, daquilo que pode e daquilo que não pode, a gente possa procurar uma solução coletiva que eventualmente tenha um potencial transformador maior. Nesse momento eu sou um formador, e sou um formador, a meu juízo, dentro de uma perspectiva libertadora, ainda que não exatamente no sentido da educação formal, né, que caminha ali, lógico, uma vertente política muito forte, mas eu estou possibilitando a liberdade de pensamento de pessoas que trabalham junto comigo para que a gente possa trazer uma solução melhor a partir de qual referência? Do campo de valor daquela companhia, daquela coletividade. Então, eu acho que nós podemos ter formadores, professores, em diferentes setores, com diferentes itinerários formativos, mas o entendimento e a leitura da realidade de que, muitas vezes, o que vale hoje não é mais o que vale amanhã,
e, portanto, o imperativo de que as pessoas que vão atuar nesses presentes futuros sejam pessoas que são criativas, reflexivas e forem encorajadas para tal... Críticas. É a única maneira de qualquer instituição familiar, escola, uma empresa, uma companhia, uma indústria, de que ela não encontre ali no dia seguinte, pelas transformações cada vez mais rápidas, a sua finitude, a sua obsolescência, já que a gente vem vivendo um ritmo de produção, de criação, e inclusive um ritmo de transformação cultural muito maior do que a gente vivia há muito tempo atrás, né? E acho que a educação se recoloca, né, no meio desse papel de uma maneira muito interessante, né? Tem uma frase do Paulo Freire, né, que você citou e você foi falando e eu me lembrei dessa frase, eu busquei ela aqui, né? Naquele Carta aos Professores, né, um escrito do Paulo Freire, bastante conhecido na área de educação, né? Várias pessoas já se depararam com esse texto em várias pedagogias, em vários cursos, né, de formação de professores, mas tem um trechinho que se relaciona muito com o que você estava falando, né, agora, onde ele diz assim, né? Há sempre algo diferente a fazer na nossa cotidianidade educativa. Quer dela participemos como aprendizes e, portanto, ensinantes, ou como ensinantes, e, por isso, aprendizes também, né? Ou seja, nessa linha, né, de que a gente né, se coloca numa relação dialética, né, com os outros e com o saber e com a escola e com a vida, né, e com o futuro próprio, né, que a gente, né, não sabe como vai ser, né? Acho que você ter a certeza de que sabe tudo, de fato, ela é empobrecedora, né? Se não quase que, né, loucura, né? E da mesma maneira, a ideia, né, que você colocou de alguém que traz esse instrumental, né, todo pronto, mastigado, né, e impõe a quem quer que seja seu filho, seja seu parente, seja, né, um funcionário, um colega de trabalho, um professor, né, alguém, acho que qualquer colocação do conhecimento, né, dessa forma acabada, né, rígida e, assim por dizer, autoritária, né, ela, de fato, não enriquece, né, toda a relação que as pessoas podem ter com um determinado saber, né, ou com um determinado aprendizado, né? Acho que a leitura, né, do Paulo Freire que você trouxe é muito importante para a gente perceber que esse criticismo, né, e esse projeto, né, de educação libertadora não se faz só, né, restrito também, né, a um projeto pedagógico curricular, né, mas se faz também dentro de um âmbito de país, né, de um âmbito de um projeto, né, político, né, de um projeto muito maior, às vezes, do que simplesmente uma escola, né, consegue guardar dentro das suas paredes, né? Bom, eu queria encerrar esse papo aqui, né? Uma pena, né, ter que encerrar ele por causa do tempo. Eu queria agradecer muito a presença e a sabedoria e a luz que você sempre traz para as nossas conversas. Acho que, né, como você disse no começo do nosso bate-papo, a gente tem esse tipo de conversa já há 20 anos, né, e é muito bacana ver como você, né, como um matemático, né, nas nossas primeiras conversas que giravam muito mais em torno dessa formação sua, né, se partiram, né, para caminhos que eu não podia imaginar, por exemplo, há 21 anos atrás, né, mas sempre via, né, nas nossas conversas algo a se provocar e a se levar para casa e a se pensar, né, e acho que você, como, né, um exemplo, né, de um educador que eu tenho, né, na mais alta conta, é um aprendiz para a vida toda nesse sentido, né, e de um caminho que não te afastou da sua essência, né, usando aí um pouco do pensamento do João, você ainda é o Rodrigo, né, que eu conheci há 21 anos atrás, né, mas acho que você trilhou um caminho muito plural, um caminho muito
né, sempre com muita vontade, com muito apetite, né, pelo conhecimento, e não à toa eu te convidei para esse bate-papo, né, não foi só pelo arcabouço que você tem, né, de conhecimento teórico, mas sim pelo seu próprio exemplo, né, de um matemático, né, educador, né, um pai de família, né, um jogador de futebol, né, um cavaleiro de hipismo, né, e alguém que sempre viveu todas essas coisas que você viveu de maneira bastante curiosa e com bastante vontade. Muito obrigado e queria abrir para suas palavras finais aí antes da gente encerrar. Eu que agradeço, Diego, todos os elogios cuidadosos aí. E a gente tem uma história juntos, assim, muito importante, né, dentro dessa minha consultoria. Foi uma consultoria basicamente criada por você, e que foram momentos importantíssimos, né? Eu acho que, inclusive, reforça muito isso que foi dito por nós dois aqui, né? No momento que esse conjunto de valores, que essa produção de conhecimento, ela vai se limitando, ou vai encontrando as suas fronteiras na produção de conhecimento e nas crenças pessoais e culturais daquilo que é diferente de mim, e nesse momento a gente acaba construindo um novo ambiente muito mais rico, plural, conflituoso, né? Mas que certamente vai nos guiando e vai problematizando quem nós somos, inclusive. Eu acho que é a hora que eu acho que permite com que a gente se pense, se repense e se transforme, né? E eu acho que os nossos encontros, quando a gente era mais novo, dentro das primeiras salas de aula e daquelas discussões nossas sobre se a aula estava boa, se a aula não estava boa, e depois que a gente foi se metendo a besta mesmo dentro da área da consultoria, com projetos muito ousados, a gente ali nos nossos 20 e poucos anos, né? E o quanto foi fundamental esses conflitos gerados nos nossos encontros, justamente para que as transformações, sim, do eterno Rodrigo, do eterno Diego, fosse entrando em contato e conflito com outras ideias. Nós éramos um grupo de 7 pessoas, né? E isso certamente problematizou e provocou para que a gente buscasse outros caminhos, para que a gente revisitasse, ressignificasse os nossos caminhos anteriores, confrontasse valores com novos valores, buscasse novas verdades e entendesse, antes de tudo, e aí eu acho que tem uma diferença grande entre o que acontece na escola e fora da escola, novos critérios de qualidade, né? A ideia de qualidade. Então, eu acho que essa é uma transformação que não muda. A gente a necessidade da gente ter o tempo inteiro uma referência de qualidade é justamente o que faz com que a gente caminhe e a gente vá procurando qualificar. De repente, eu começo a acreditar numa outra coisa, eu estabeleço um novo critério de qualidade. Isso vai deixando a gente sempre com sede, com vontade para buscar, né? Não é uma busca individual, ela é uma busca coletiva e que ela se engrandece quando a gente pode contar que esse nosso apetite, ele caminha e ele pode estar em relação com o apetite do outro. Dentro de uma empresa, de uma companhia, de uma coletividade, a valorização, portanto, desses itinerários, né, dessa dialética da própria existência, né, eu acho que é algo fundamental, né? Dentro das escolas, a gente precisa aprender isso, encontrando na riqueza de cada um dos nossos alunos essa potencialidade que faz dos nossos alunos, muitas vezes, os ensinantes e nos coloca como aprendizes, né, para que a gente tire esse olhar que ainda faz parte de quem nós somos. Dentro das companhias, a mesma coisa, dentro ali das metodologias de recursos humanos, né, para que entenda que a liderança ela tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade provavelmente vai ser bem desenvolvida no momento que considerar a multiplicidade, a pluralidade dos indivíduos que compõem aquela equipe, né, para que você possa ter uma atuação sempre crítica e criativa, já que, de novo, qualquer prática que considere a finitude, ela está fadada realmente ao fim, né? Eu agradeço de novo o convite de todos vocês, eu fico à inteira disposição, espero que a nossa conversa possa agradar aos outros da mesma forma que me agradou, e eu sei que te agradou, porque essa conversa já se repete há 20 anos. Obrigado, muito obrigado. Professores, em nome de todo mundo da plataforma Solution, eu queria agradecer e muito a contribuição de vocês. Para a gente é uma honra, um privilégio ter a oportunidade de gravar uma dessas conversas que acontecem há tantos anos, né? Com certeza, para a gente foi tão enriquecedor quanto para vocês. Estava aí, o professor até comentou, né, que não sabia se o pessoal ia gostar tanto. Com certeza gostou e gostou muito. Eu estava aqui acompanhando os bastidores com o Fê, com a Letícia, e a gente trocou altas figurinhas, altas ideias com o conteúdo de vocês. Muito obrigado. E lembrando que o professor Diego possui um curso aqui na plataforma Solution e vocês têm 10% de desconto com o cupom de desconto Solution10.
só colocar no espacinho lá na finalização da compra, tá bom? Muito obrigada e continue acompanhando todos os conteúdos aqui da plataforma Solution.